E quem está louco para voltar, para continuar no embalo que vem desde o ano passado, é o colossal Flamengo. E o Flávio Amêndola tem as notícias do Mengão. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço a todos. Depois de renovar o contrato do técnico Jorge Jesus, a diretoria do Flamengo começa a planejar outras renovações. São 5 jogadores que têm o contrato se encerrando até o meio do ano que vem. 4 deles com vínculo apenas até o final deste ano. 2 pertencem ao Flamengo, Diego Alves e Diego Ribas. Por isso, uma negociação mais tranquila. Inclusive, com o Diego Alves já houve o início de conversas antes da paralisação em virtude da pandemia do novo coronavírus. Com o Diego ainda não há conversas, mas a expectativa é que isso aconteça quando os jogos forem retomados. Outros 2 jogadores que não pertencem ao Flamengo vieram através de um empréstimo e que termina em dezembro deste ano. Mas a intenção da diretoria é de renovar até pelo menos o meio do ano que vem, casos dos atacantes Pedro e Pedro Rocha. O Pedro, que veio da Fiorentina, e o Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro cedido pelo Spartak de Moscou da Rússia. A diretoria do Flamengo já iniciou essas negociações com esses clubes para, quem sabe, manter esses 2 atletas no plantel até a próxima temporada. E tem também a situação envolvendo o Rafinha que tem contrato até o meio do ano que vem. O agente do atleta já afirmou que aguarda o contato do Flamengo e a diretoria do clube vai intensificar esses contatos a partir do momento que os jogos forem retomados. Novidades do Flamengo para vocês. Um abraço a todos. Legal, muito obrigado, Flávio Amêndola. Pois é, Zinho, o Flamengo já cuidando aí da manutenção, de renovações, do elenco, algumas dando mais o que falar, como a do Diego Ribas, alguns achando que deve, outros não, mas são renovações que estão na pauta aí da diretoria rubro-negra, Tetra. Verdade, João, é importante isso, né? Um elenco que fez sucesso, deu certo, né? Na condução aí, no comando do Jorge Jesus, que a diretoria, né, com sucesso, renovou o contrato do treinador. E é claro que o treinador deve estar conversando sobre a manutenção, né? Passa muito por ele deve estar, com certeza, sendo consultado, olha, acaba o contrato desse, daquele, quem você quer, quem que você conta. E pelo que o Jorge Jesus fala, né, ele elogia demais esse elenco. Ele diz que é o melhor elenco que ele já trabalhou. Um dos motivos dele ter permanecido no clube é o carinho, o amor que ele tem com os jogadores, esse entrosamento. E esses jogadores citados, por mais que é contestado sempre essa coisa da idade do Diego Ribas, ele é um 12º jogador. Se ele não é titular, ele sempre está entrando. O Jorge Jesus conta com a experiência dele, com a liderança dele. Se passar pela fala do Jorge Jesus, o Diego Ribas fica, né? A maioria da torcida do Flamengo, acho que se fizer uma enquete, também gosta do Diego Ribas. Eu também gosto, acho que é um profissional na acepção da palavra, um cara muito sério, um cara dedicado à profissão, tem gás, tem lenha para queimar, é importante no elenco, foi importante e protagonista, sim. O Gabigol fez os 2 gols, mas passou muito pelo Diego Ribas quando ele entrou no jogo e entrando numa função. A gente estava no jogo junto, né, João? Ele teve momentos que ficou como primeiro volante e dele saiu o passe para o gol do Gabigol. Então, eu acho que não só ele, mas como Rafinha, o próprio goleiro, o Diego Alves, esses jogadores têm que ser renovado o contrato, a manutenção desse elenco, desse conjunto e esse elenco forte é que vai fazer o Flamengo continuar em busca das vitórias, das conquistas. Perfeitamente, aí a opinião do Tetra. E você, hein? Participe aí na hashtag Expediente Futebol, hashtag Joga em Casa. Você acha que o Flamengo deve renovar com o Diego Ribas? E por que a pergunta para o Diego Ribas? Por quê? As outras renovações, há meio que um consenso no clube de que elas devem acontecer. No caso do Diego, há uma corrente que acha que deve, outra acha que não. Facincani, o Flamengo deve renovar com o Diego Ribas, no seu entender? Bom, João, ele é uma peça para o Jorge Jesus importante por causa do aspecto da liderança e por ser um jogador que faz 2 funções. Ele pode jogar como um segundo volante em alguns momentos do jogo, como foi isso muito bem
explícito pelo Zinho na final da Libertadores, ou então como meio-campista, numa hipotética ausência do Arrascaeta, ou Everton Ribeiro, enfim, ele pode fazer essas duas funções. Ele teve um moral dele elevado justamente por causa do título da Libertadores, porque antes disso era um cara bastante contestado. E muito torcedor do Flamengo, claro, não comemorando a lesão, ninguém comemora um jogador se machucar, muito pelo contrário, mas quando ele teve aquele período de ausência em recuperação da lesão no tornozelo, foi quando, coincidentemente ou não, o Flamengo teve um crescimento e uma melhora significativa na armação de jogadas, quando o Flamengo conseguiu ter um time muito mais claro, muito mais técnico em relação ao que o torcedor esperava em termos de dinamismo, né? Não dá para negar isso, que quando o Diego esteve fora, o Flamengo continuou a vida dele e continuou até melhor. Então, pensando eu como Felipe Facincani, se eu fosse dirigente, eu acho que o Diego já cumpriu muito bem a missão dele com a camisa do Flamengo. Eu não renovaria. Mas como quem manda lá é Marcos Braz e, obviamente, o Jorge Jesus, por eles, eu acredito que o Diego deva ficar mais uma temporada. Então, na minha opinião, eu não renovaria. Mas, como a gente tem que fazer a análise do Flamengo, eu acho que o Flamengo vai renovar por mais um ano. Perfeitamente. Pergunta aí ao Zabivaca, o simpático mascote da Copa da Rússia. Há 2 anos estávamos lá. Zabivaca está aí atrás de você. Pergunta para o Zabi aí se ele acha que deve renovar. Diego renova com o Flamengo, Zabi, ou não? Ele gostaria, ele gosta do Diego, João. Ele acha o Diego um bom jogador. Ele gostaria. Sim. Muito bem, muito bem. Grande Zabivaca, o mascote da Copa da Rússia, está ali, pertinho do nosso Felipe Facincani. Ontem o Mauro Naves esteve no cafezinho, Mauro. Cafezinho, Mauro. Cafezinho, o nosso Mauro Naves tomando cafezinho. Deu a opinião dele, né? O Mauro falando. Você quer repetir, Mauro? Ô, Mauro, repita a sua opinião de ontem sobre a renovação do Diego Ribas, por favor. Eu vou resumir. Eu vou só resumir. Eu acho que ontem você deu uma notícia também que o Jorge Jesus quer participar mais desse tipo de negociação, não deixar isso só para a diretoria. Lembra? Você abriu fazendo essa colocação. E eu disse que então que isso é que tem que acontecer, chamar o Jorge Jesus, sentar com a diretoria e o cara falar, olha, ele está me custando tanto por mês, de que forma você vai aproveitá-lo esse ano? Se a gente vender o fulano, ele cabe aqui de titular, se a gente não vender, ele vai ficar entrando e saindo. Ou seja, saber o custo-benefício. Você já disse que o Jorge gosta muito dele. Então, se depender do Jorge só, números à parte, ele ficaria. Então, eu acho que tem que ouvir a opinião do Jorge, é isso aí. E o custo-benefício, quanto ele vai custar e quanto será aproveitado. Acho que é um jogador importante, sim. Ia sair o ano passado com a chegada do Arrascaeta, não saiu e acabou sendo importante, mesmo não sendo titular. E para você, Savoia? O Flamengo deve renovar o contrato do Diego Ribas? Com certeza. Eu acho que ele foi fundamental na Libertadores, naquele jogo decisivo. É um sujeito do bem, sabe jogar futebol, tem qualidade, é um cara que se cuida. Até onde eu sei, o grupo gosta dele. E ele pode perfeitamente fazer a função do Gerson, caso o Flamengo se desfaça, né? Seja obrigado a vender o Gerson. Acho que ele pode perfeitamente jogar como segundo volante e ter uma saída de bola e uma chegada como meia, que ele chegar na área. Eu acho que é um jogador, eu não vou dizer fazer um contrato de 3, 4 anos, contrato muito longo, mas acho que perfeitamente, por um ano pelo menos, eu ficaria com o Diego Ribas com toda certeza. Perfeito. Jorge Luiz Rodrigues também ontem participou do programa e deu a opinião dele, mas como voltamos ao tema, né, e é um tema que será falado muitas vezes ainda, eu gostaria que você desse mais uma vez a sua opinião, Jorge, sobre a renovação aí do Diego. Ele está naquela situação, o contrato vence no fim do ano, mas ele já tem a partir de agora para poder negociar, né, 6 meses antes, um vínculo, outro vínculo, até assinar um pré-contrato com outra equipe, né? Eu acho que vai depender muito, eu falei ontem isso, vai depender muito do que acontecer no calendário e no próprio elenco do Flamengo, né? Essa questão da Libertadores, que a pretensão da Conmebol, o maior projeto do Flamengo é voltar ao Mundial de Clubes, que a gente não sabe hoje se haverá possibilidade de ser jogada a final
no dia 21 de novembro no Maracanã, como está previsto, né? Como está marcado. E a Libertadores precisa de 10 datas, 10 meios de semana para ser concluída e mais uma data da final num sábado. Não daria tempo, com o calendário brasileiro todo, a partir de setembro, a volta da Libertadores, se voltar em setembro realmente, de concluir em novembro. Então, muita coisa vai acontecer, prorrogações de contrato. Hoje, inclusive, a FIFA legitimou essa possibilidade dos clubes, né, poderem negociar contratos referentes à temporada 2021 antes de finalizar a temporada 19-20 nos países europeus e no resto do mundo também, para quem se adequa. A FIFA soltou um comunicado ontem, aliás, hoje de manhã, referendando essa determinação. Isso provoca também as prorrogações de contrato. Há clubes que estão renegociando prorrogações para a conclusão dos seus campeonatos estaduais também, por isso quer se concluir de uma vez, né, em 3, 4 semanas. Então, muita coisa, amigos, vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, especialmente nesse mês de junho, e temos reuniões grandes da Conmebol, da FIFA e da UEFA definindo o futuro da volta das competições. Essas renovações não vai ser diferente com o Diego Ribas, vão passar por essas decisões de calendário.